E aí, pessoal, olha só, finalmente tô gravando esse vídeo, hein? Vocês acharam que esse dia nunca ia chegar, mas se eu tô aqui é porque vocês acharam que isso ia ser uma boa ideia. Ou seja, que ponto estamos chegando no mundo, não é mesmo? Vocês acham que é uma boa ideia eu ter um canal. Então eu tô aqui hoje começando esse projeto, que vai continuar ou não dependendo da aceitação de vocês. Então, quero agradecer a todo mundo que me incentivou nesse momento. Por incrível que pareça, falar com a câmera é muito mais difícil do que eu pensava. Acho que eu me escondo bastante atrás do microfone, então isso não vai ser uma tarefa tão simples quanto eu imaginei. Mas eu tô tentando, e pro nosso primeiro vídeo do canal, eu separei alguns livros escritos por mulheres que eu quero recomendar pra vocês. O motivo de eu ter começado o canal com esse tema é que eu acho que a literatura é muito dominada pelos homens, né? Durante muitos e muitos séculos foi assim. Tem um ensaio muito legal da Virginia Woolf em que ela fala que existe uma razão para as mulheres terem começado a trabalhar via literatura. Então, papel é muito barato, tinta também era muito barato, então era uma ocupação inofensiva, né? Então assim, nossa, que legal, minha mulher gosta aí de trabalhar um pouquinho, eu compro um tanto de papel para ela, compro um pouco de tinta e ela se ilude achando que é uma trabalhadora. Então ela fala que existe, que esse motivo foi, do valor, foi fundamental para a mulher começar a ter uma primeira ocupação. Incrivelmente, mesmo sendo muito talentosas, as mulheres precisavam muitas vezes escrever sob pseudônimos e tudo mais. Muitos séculos depois, a gente ainda tem um grande problema. As mulheres se encontram sob um estereótipo de que escrever como mulher é escrever sobre algo sensível, uma história de amor, ou um monte de cena de sexo, um monte de coisa brega, sendo que quem faz isso é o Nicholas Sparks, por exemplo, que é um homem. Então, né, sentido, cadê? Não tem. Então eu separei algumas mulheres que são excelentes escritoras, procurei ser bem diversa, assim, e a ideia é recomendar pra vocês pra dar uma variada nessa leitura. Então prestem atenção se vocês não estão lendo só homem, ou se não estão lendo muito mais homem do que lendo mulher, e lembre-se de que a literatura é composta por muitos escritores diferentes, que têm estilos diferentes, e principalmente que o olhar de uma minoria, no caso das mulheres, por exemplo, de diversas etnias e diversas raças, pode trazer um olhar diferente do mundo, que vale muito a pena ser lido. O primeiro livro que eu quero indicar é de uma autora brasileira, a Adélia Prado. Esse livro aqui que eu tenho, na verdade, é o único que eu tenho dela. Chama Reunião de Poesia, é da Best Bolso, é pocket, pequenininho também, super bonitinho. E ele tem 150 poemas, Adélia Prado. Eu gosto muito dela porque, bom, primeiro, uma figurinha que saiu lá de Divinópolis, interior de Minas Gerais, e conseguiu escrever de uma maneira super sensível, super delicada, sobre situações muito da mulher. E tem uma coisa que é muito legal nela, é que ela tem um diálogo com outros poemas. Então tem, por exemplo, uma resposta, nesse livro, nessa coletânea, tem ao E Agora José, né, do Carlos Drummond de Andrade. Vou falar de novo. Nesse livro aqui tem uma resposta, por exemplo, ao E Agora José, do Carlos Drummond de Andrade. Tem poemas que foram escritos pensando no Harry Potter, tem poemas falando sobre o que é casamento, sobre feminilidade, e tudo de uma maneira muito gostosa, enxuta e muito madura, sabe? Então, a Adélia Prado, pra mim, é uma das coisas mais fortes que a gente tem na literatura brasileira. Ela fica meio esquecida, assim, não sei, até essa impressão. Tem poucas pessoas que eu conheço que já leram, que leram mais de um ou dois poemas, ou que até conhecem, assim, sabe? Tipo, eu conheço de nome, mas nunca vi um livro e tal. Mesmo nas livrarias, na verdade. Acho que esse aqui é o único livro que eu tenho, porque é o único que eu encontrei pra comprar, sabe? Eu lembro que a hora que eu vi na livraria, eu que conheci alguns dela, principalmente de internet ou de e-book, e um particularmente que tá nos 100 melhores poemas brasileiros do século, a hora que eu vi eu falei, nossa, é meu, passa pra cá e tal. Saí empurrando velhinhos na fila, mentira. Mais ou menos mentira. E era o único, assim. Então, eu não sei se tem outras edições de coletâneas da Adélia Prado ou dos livros dela mesmo. A obra mais recomendada e reconhecida dela é a poética, mas ela também tem escritos em prosa. E são poemas super curtinhos, super gostosos de ler, que falam muito da vida do interior, e da questão do ser mulher, do que é lidar com um pressuposto de sensibilidade, fragilidade e tal.
Esse poema tem umas frases que eu mais gosto, um dos versos, né? Que eu mais gosto na vida, que é: mulher é desdobrável, né? Então, quem se interessar por essa obra, busca por essa citação, chega nesse poeminha aí que é maravilhoso. Minha segunda indicação é As Boas Mulheres da China, escrito pela jornalista Xin Han. A Xin Han passou quase que toda a década aí, no final da década de 80 e a década de 90 inteira, entrevistando diversas mulheres na China, para o programa de rádio que ela tinha e tal. E nesse programa de rádio, ela acabou entrando em contato com histórias chocantes, emocionantes. Então, história de uma catadora de lixo que era mãe de um cara que se tornou um super político e ela se escondia para não ser descoberta, que tinha muito medo de envergonhar o filho. Tem histórias de mulheres que foram estupradas em nome de uma dita reeducação imposta pela Revolução. Tem história de prostitutas, tem histórias de mulheres que são homossexuais. Então ela entra com uma profundidade muito grande nessas histórias e mostra muito de como o cenário feminino às vezes tem de certo anonimato, de viver uma realidade totalmente naturalizada, sem receber crédito nenhum pelos seus êxitos ou pelos seus esforços, né? Eu me lembro que aqui tem uma frase que me marcou pra caramba, que é numa entrevista. Tem uma mulher que fala assim: você quer saber o que uma mulher chinesa tem que ser pra ser uma boa mulher de verdade? Bom, primeiro você tem que parecer uma santinha. Então andar com roupinha fechada, fazer um cabelinho bonito, uma boa maquiagem, ter um trabalho bom, mas que você não ganhe nem perto do salário do seu marido, ou talvez nem ter um trabalho e ser uma excelente dona de casa, e ser uma prostituta entre quatro paredes. Então eu fiquei bem impactada com isso, né? Porque essa mulher dizer isso numa entrevista com tanta franqueza, enfim, a que ponto que tinha chegado a vida dela já. Então, eu recomendo esse livro aqui. Tem uma outra edição, que não é a da Companhia de Bolso, que eu só encontrei em sebos, na verdade, né? Mas, enfim, eu confio bastante na companhia e tal, então acabei comprando essa edição mesmo, mas tem edições maiores pra quem não gosta muito de edição de bolso, tá? Bom, fica aí a recomendação. Bom, minha terceira indicação é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro tem uma história muito interessante, na verdade. Não bem esse livro, mas esse livro tem uma continuação que foi descoberta ano passado, acho, tipo 2015, 2014, uma coisa assim. E como ele foi descoberto? Era um manuscrito pronto, maravilhoso, que tinha ficado numa gaveta. E como a Harper Lee, que ainda está viva, sofre de demência, ela tinha esquecido, velho. O que você tá achando o bico aí? Que burra! Fica quieta aí, ó. E aí, depois como que foi descoberta essa história, a agente dela, mexendo nas coisas, foi lá, encontrou e falou: viu, Harper Lee, o que é isso aqui? Ela: olha, não é que tinha esse livro mesmo? Que coisa, né? Não? E aí, a gente correu atrás. Claro que as editoras se interessaram, porque o Sol é para Todos foi Pulitzer e tal. E aí, saiu até uma entrevista na Rolling Stone. Se eu encontrar, eu coloco o link aqui na descrição. Falando que a Harper Lee, tipo, eu fiquei surpresa, não é de eu ter o livro escrito, eu fiquei surpresa das pessoas ainda quererem ler alguma coisa que eu escrevo. Eu fiquei morrendo de dó, tadinha, né? Bom, O Sol é para Todos saiu nessa edição super bonita da José Olímpio. E já saiu com a continuação, que se eu não me engano, Vá, Coloque um Vigia, que em inglês é Go Set a Watchman. Os dois contam a história da mesma família. No Sol é para Todos, quem é a narradora é a Scout, que é uma menininha, né? No momento que ela conta, ela já é adulta, mas ela conta a história de quando ela era criança. Ela vivia numa cidadezinha bem pequenininha do Alabama, bem pequenininha mesmo. Dá pra sentir o nada acontecendo na cidade. No livro é uma coisa assustadora. E aí, durante muito tempo na história, você fica meio que... pra onde que vai, né? Isso que ela tá me contando, ela tá contando tudo isso pra quê? Porque tem muita travessura dela com o irmão e dela com o rapazinho, com o Jill, que vem passar as férias. Então, do tipo, rolar dentro do pneu, coisas de criança mesmo. Aí você fala: nossa, eu tô sabendo disso por quê? Por que será que ela tá contando, né? E aí, na verdade, tudo isso vai sendo permeado muito sutilmente pela percepção dela do caso que o pai, que é advogado, tá defendendo. O pai, nesse município muito pequeno do Alabama, que é um estado reconhecido pelo seu racismo, pelas práticas de discriminação racial durante a sua história,
O pai resolve defender um negro, né, que tinha sido injustamente acusado de estupro. Então a questão da injustiça ela é muito clara, né? Muito perceptível. E o pai é execrado pela comunidade, perseguido, as crianças também, né? E aí vai contando essa história. E tudo pelo olhar da Scout, né? Tudo pelo olhar da menininha pequenininha. Então é um jeito diferente da gente lidar com a receptividade de algo que é tão duro quanto a discriminação racial. Esse livro aqui foi vencedor do Pulitzer, né? Foi adaptado para o cinema. É um filme que tem no Netflix, então quem tem Netflix consegue ver com facilidade. Chama O Sol é para Todos também. Eu não sei por que tem esse título em português, tá? Em inglês chama To Kill a Mockingbird. E aí tem uma coisa, o Mockingbird é traduzido, acho que é tipo rouxinol, é um outro passarinho desses pequenininho, bonitinho. E tem uma coisa de ter alguns pássaros que você não pode matar, porque o pássaro é muito bonito, muito garboso, muito blá blá blá. Tipo, nossa, não pode matar o pássaro, tá proibido. E aí, por isso que chama To Kill a Mockingbird do livro. É um trocadilho com a coisa da caça e do crime e tal. A Harper Lee, uma curiosidade, foi muito amiga do Truman Capote, até o degenerado fim, que ele tava lá praticamente só carcaça, bêbado, caído, largado. Então ela foi parceira dele ali até o final. E é uma das poucas mulheres que já ganhou o Pulitzer como livro de ficção. Então, é uma leitura hiper recomendada e a edição também tá muito bonita, né? Tem uma capinha meio emborrachadinha, assim, então tá valendo a pena. Terceira indicação. Minha quarta recomendação é Ostentação Pura, porque é um livro da Kozak Naif. Não é para qualquer um, não é mesmo? Eu comprei na feira da USP, é claro, porque esse livro custa basicamente uma fortuna em qualquer livraria, então a gente só compra com 50% ou mais de desconto, né? É um conjunto de ensaios da Virginia Woolf. Então o nome do livro é O Valor do Riso e Outros Ensaios, é claro. É uma edição impecável que vai trazer algumas das melhores reflexões da Virginia Woolf em um gênero que talvez seja meio subvalorizado, assim. Todo mundo fala muito do fluxo de consciência da Virginia, fala do Senhora Dalloway, das horas, das ondas, blá 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 blá, e tudo que é dela e que veio dela e assim por diante. Mas talvez esqueça de dizer de um lado jornalístico e militante dela. Então ela teve durante a sua vida muitos artigos publicados fazendo resenha de obras, muitas palestras ou falas de abertura que ela dava em eventos, até pelo papel dela na Bloomingdale's. Mas era a editora que ela tinha junto com o marido dela, que lançou até, tipo, poetas do C.S. Eliot e tal. Então, é um lado meio esquecido da Virginia, mas que também é muito bom, né? É uma coisa da reflexão. Esse ensaio que é destacado, que é O Valor do Riso, é o meu favorito do livro, em que ela vai falar sobre a musicalidade do riso na sociedade, a importância da figura, da imagem do sorriso e tudo mais. Então é um tipo de reflexão muito agradável de ler, até porque é um estilo mais tranquilo, assim, não tem a coisa da loucura do fluxo de consciência, de tá aqui, tá lá, voltou e não sei onde eu tô, tá ontem, tá amanhã, né? Então é uma coisa mais tranquila de ler, além de fazer pensar, né? O ensaio é um gênero gostoso de ler pra quem gosta de conversar, pra quem gosta de bater papo. Então, Virginia Woolf, aproveitem, porque logo isso aqui vai estar mais caro ainda. A hora que a Kozak acabar, ó, vai estar 5 vezes o valor, isso é uma loucura. Então, O Valor do Riso e Outros Ensaios, da Virginia Woolf, indicação 4. E pra quem achou que ia se livrar, que eu ia passar o meu vídeo na minha casa, feito por mim, sem falar dela, temos aqui Jane Austen, é claro! Yes. Bom, Emma ali tá ali no top 3 dos meus livros favoritos da Jane Austen. São só 6, né, porque tadinha, morreu cedo pra caramba, mas Orgulho e Preconceito é meu favorito, mas eu decidi não falar dele porque já é um livro que tá rodando tanto que vai ter até uma adaptação envolvendo zumbis muito em breve. Eu não vou falar disso, não me perguntem, porque eu tô muito indignada ainda, não absorvi isso. Mas decidi falar de Emma porque, primeiro, é uma obra parruda dela, né? Os livros dela tem 200, 180, né? Poucas páginas. Esse aqui é um livrão, né? É o tamanho do calhamaço, segundo a definição lá do nosso querido Russo.
se o livro para em pé sozinho é um calhamaço, então esse, por essência, é o próprio. Em Emma, a personagem principal é a Emma Woodhouse, que é uma menina rica, bonita, gente boa, e nunca teve nenhum problema na vida, viveu na maior maciota a vida toda, sem se preocupar com nada. Então, ao contrário de muitas outras personagens da Jane Austen, que tem uma ansiedade pelo casamento grande, porque precisam dele pra não acabar na miséria, a Emma vai no caminho completamente contrário. Ela não quer se casar porque ela vai herdar uma fortuna quando o pai morrer. Ela cuida muito do pai, mora só ela e o pai, porque a outra irmã já se casou. A mãe morreu quando ela era pequenininha. Então ela não tem a menor preocupação com um casamento, com achar pretendente. Mas, como ela se envolve na dinâmica da sociedade, ela vai se achar mais inteligente e esperta de todo mundo e vai querer bancar o cupido para todos os lados, errando o tempo todo. Você não dá uma dentro, é uma coisa impressionante. Tem um dos personagens que eu mais amo da Jane Austen, que é o Sr. Knightley, que é um dos melhores amigos da família Woodhouse, né, da família da Emma, que é já um quarentão, quase quarentão ali, e ele é assim, extremamente duro, né, com a Emma. Então eles têm grandes embates, grandes discussões no livro, porque o Knightley tem algumas posturas mais tradicionais. Então ele defende, por exemplo, que um casamento deveria acontecer mesmo se a moça não tivesse muito interessada, enquanto a Emma argumenta numa frase muito legal que é: eu não sei por que o homem sempre acha que qualquer pedido de casamento deve agradar uma mulher, qualquer pedido de casamento a mulher tem que aceitar porque um homem acha que sim. Então um pensamento muito à frente ali do seu tempo, né? Então eles têm diversas discussões assim, e tem um final bem gostoso, bem legal. Enfim, bastante reflexivo e tudo mais. Então é um livro da Jane Austen com um pouco mais de fôlego, com mais personagens, e é muito engraçado, várias situações cômicas. Então as presepadas que a Emma vai fazendo vão se tornando cada vez mais caóticas, até que ela se envolve em várias situações. Enfim, é um livro que vale a pena ler. E é da minha autora preferida, eu não preciso nem continuar falando, porque se eu for, vou dar fanboy já, e no primeiro vídeo ninguém merece, né? Pessoal, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Essa é uma iniciativa promovida por mim e pelos meninos do Homo Literatos, o Vilto Reis e o Jefferson Figueiredo. Nós estamos nos organizando para oferecer cada vez mais conteúdo esse ano, claro, com o apoio do Beber, nosso sagrado editor Beber. Quem quiser colaborar com a iniciativa, quem tiver achado interessante, quem quiser ver mais desse conteúdo de vídeo, aqui embaixo tem o link do Patreon, e eu acho que já deu tempo de abrir o do Padrim também, pra ajudar com o valor que vocês puderem, que vocês quiserem, né? A ideia desse projeto é ter um vídeo semanal com temas diversos, então listas como eu fiz hoje, vidas de autores, recomendações, análises de adaptações para o cinema, enfim, outras pautas que vocês puderem sugerir ou quiserem ver aqui. Só não sou obrigada, né? Quem me conhece sabe, tem autores que eu não sou obrigada. Então, Stephen King, Nicholas Sparks, Paulo Coelho, John Green, tem a Santa Misericórdia. Ou não, a gente pode fazer uma lista de escracho também, vai ser um prazer. É brincadeira. O César tá me cobrando pra falar que é brincadeira. Quem também tiver críticas, sugestões, propostas, elogios, por que não? Vai que, né? Pode deixar nos comentários, pode mandar pelo Facebook, pode compartilhar pelo grupo, enfim, da maneira que vocês acharem melhor. É com a colaboração de vocês que isso vai continuar acontecendo. Então, conto com vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ninguém mandou, agora eu tô soltinha. É a palhaçada que eu tenho que viver. Olha isso. Sai, César. Sai. Ó, quem tem o isqueiro, ó. Eu não sei por que eu tô encostando nisso. Tira isso de perto de mim. Sim. Eu esqueci o que eu tava falando. O prêmio